Deus abençoe, pastor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduziu em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar, cheio do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem, e nos que se perdem, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheio de morte para a morte, mas para outros cheio de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade e da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Até aqui. O tema que Deus colocou em meu coração nesta manhã é exalando a glória de Cristo, exalando o perfume e a glória de Cristo. Paulo, ele inicia aqui sua carta, uma carta pessoal, onde ele relata, toda a sua defesa acerca dos seus questionamentos que foram levantados ao seu ministério. E aqui ele chega até Troade e não teve muito sucesso. Nós vivemos um mundo em que resultados falam muito. Paulo aqui sentiu falta de Tito, porque Paulo não era um homem que trabalhava sozinho. Era um servo de Deus que tinha ali o seu grupo, aquelas pessoas que ele confiava, como Tito, Timóteo, Áquila, Priscila e tantos outros que ele sempre relata nos finais das suas epístolas. E aqui ele diz aqui no verso 12 que ele chegou a Troade, porque ali se abriu uma porta, mas ele não teve descanso em seu espírito, porque não achou ali o seu irmão Tito. E diante disso ele se despediu daquele lugar e partiu para a Macedônia. Paulo estava sendo, pelos coríntios, questionado do seu ministério. Porque em Coríntio, infelizmente, os judaizantes adentraram as portas da igreja com cartas de recomendação de Sinédrios. E Paulo aqui, mais uma vez, ele abre o seu coração diante dessa igreja, e nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 3, que ele não precisava de recomendação alguma humana, porque ele já tinha o chamado, e a sua experiência de vida com Deus e com os irmãos era uma carta viva. Então aqui, no verso 14, mesmo diante dessa aparente frustração de ter ido para fazer um trabalho e não ter tido um companheiro, e ele se despede, ele dá graças a Deus, porque o seu ministério não baseava em resultados tão somente, mas sim na graça de Deus. Então ele diz aqui no verso 14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar cheiro de conhecimento. É desconfortante quando a gente está ao lado de uma pessoa em que ela está de mau cheiro. É verdade ou não é, mesmo? Quando você está diante de um
morador de rua, que infelizmente não tem o cuidado, não toma banho. Os irmãos que já tiveram esse contato, fizeram esse trabalho social, às vezes, sabe como que é. Às vezes você se depara na rua, você só cruza com a pessoa, vem aquele odor. Isso causa, né, em você, em mim, quando nós se deparamos, um mal-estar. Nossa, mas como essa pessoa está? Odor forte. E Paulo fala aqui de aroma, de exalar esse odor. E ele, onde ele passava, ele deixava exalar, não um odor físico, talvez pelo suor da caminhada, porque ele não tinha um carro, não tinha, como nós, todo o tempo de cuidado com um vestuário para estarmos na casa do Senhor, talvez o dia a dia era corrido, mas ele fala de um outro aroma, outro odor, mas um odor bom, que era o conhecimento que ele passava da parte de Cristo. Então ele diz aqui que onde ele passava, em todo lugar, difundia o cheiro do conhecimento. E é bom, já que é ruim ver um odor fédido, mas você sentir um aroma suave, é agradável. Quando você passa diante de um boticário, de uma natura, só de passar na porta, vem aquele cheiro misturado, né? Que perfume é esse? Mas é a soma de todos os aromas ali que te atrai. E você às vezes pergunta, que cheiro que é esse? É o cheiro da união de todos os aromas. É um cheiro agradável, te chama a atenção. Então, onde Paulo entrava e expunha o evangelho, o aroma do conhecimento, não dele, mas de Cristo, exalava diante dos irmãos. Tanto é que ele diz no capítulo, no primeiro livro, que a mensagem dele não se estribava em conhecimento humano, mas sim na virtude do Espírito Santo. Então, diante disso, ele traz aqui uma grande ilustração. Acompanhe comigo no verso 15. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Paulo está pegando a figura muito comum de uma conquista romana. Quando os soldados romanos invadiam um território e traziam, né, os despojos, um cidadão romano acendia um incenso e passava durante a caminhada na cidade. E quando esse cheiro adentrava as casas, se sabia, Roma venceu. É conquista, mais uma conquista de Roma. Mas tinha dois tipos de interpretação isso. Para os romanos, era cheiro de vitória, porque Roma conquistou mais um território. Mas para os prisioneiros, era cheiro de morte, de prisão, porque foram conquistados. Então, Paulo usa essa figura cotidiana, mostrando ali que ele era um cativo de Cristo, que estava em triunfo, e que ele exalava para Cristo cheiro de conhecimento de Deus. Mas a mensagem que ele traz é uma mensagem que traz vida, mas para outro traz morte. Porque o evangelho causa a mesma situação. O evangelho, quando é pregado e bem recebido e aceito, ele traz cheiro de vida para vida. Porque os que creem terão a vida eterna. Mas os que ouvem o evangelho e não respondem positivamente, é cheiro de morte para morte. Porque o evangelho é a salvação para o que crê. Então Paulo usa essa figura dizendo que ele exalava o conhecimento de Cristo. E os que se salvam exalam cheiro de vida para a vida. E eu pergunto a você, talvez você colocou o seu melhor perfume nesta manhã. Talvez você não está exalando um odor fédido de um morador de rua,
Mas a pergunta que o texto faz a nós nessa manhã: nós estamos exalando o perfume de Cristo? Quando você se aproxima de alguém, alguém percebe essa graça, esse aroma gostoso do conhecimento de Deus? Porque aonde Paulo, em todo lugar, se difundia o cheiro do conhecimento de Deus. Mas além de o soldado romano que está ali acendendo o seu incensário, mostrando ali a vitória romana, tinha um fator pagão, porque aquele incenso tinha o objetivo de adorar os deuses pagãos, Júpiter, Saturno. Mas o nosso perfume visa adorar ao Deus Todo-Poderoso. Paulo usa uma figura dos romanos para traduzir aquilo que ele representava para os coríntios. Quando estive com vocês, eu exalei o perfume, o aroma de Cristo. Só que, diante disso, a gente vê alguns círculos evangélicos que pegam um texto como esse, sabe o que faz? Uma colônia de Cristo para vender na igreja. Vende a colônia de Cristo. Pega uma água lá do Jordão e vende a colônia de Cristo. E Paulo é bem claro aqui. Olha aqui que ele diz, no verso 17. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade e da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Em outras traduções, nós não mercadejamos a palavra de Deus. E o ato de que ele usa esse termo é um termo de mascate, de negócio, de fazer do evangelho uma fonte de lucro. E Paulo está abrindo o coração dele aqui, os coríntios, que ele em nenhum momento, quando esteve entre os irmãos, ele mercadejou a palavra, ele se vendeu a fim de resolver os lodos da vida ministerial. E hoje nós vemos líderes com uma riqueza exorbitante que sai até na Forbes, a maior revista financeira de pessoas que têm posse. Pastores que têm aras com vários cavalos, enquanto que existem membros passando fome. Paulo não tinha as intenções que muitos líderes, infelizmente, hoje têm, a motivação do ministério, a riqueza, os louros que o ministério traz. Mas ele entendia que toda a glória, todo louvor, todo poder a Deus pertence. E ele mostra que os verdadeiros ministros do Evangelho, eles têm como na sua vida, alguns atributos muito importantes, que primeiro é a sinceridade. Ele diz aqui, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, já existia. Já existia no tempo dos apóstolos, homens de Deus, comissionados, cheios dos sinais e maravilhas. Imagine agora. Mas ele diz aqui, mas é com sinceridade e da parte de Deus e na presença de Deus que em Cristo falamos. Eles tinham responsabilidade porque Deus estava vendo as motivações deles, o cuidado, aquilo que motivava eles a levar o Evangelho. Mas não para por aí. Paulo, no capítulo 3, acompanhe comigo, após falar de exalar esse conhecimento, após falar de exalar esse perfume, esse aroma suave de Cristo, porque outrora, meus irmãos, nós estávamos numa lamaçal do pecado, e a gente exalava cheio de morte para a morte, mas agora em Cristo Jesus exalamos cheio de vida para a vida. Outrora você era carregado dos bares pela sua esposa, não conseguia nem andar direito,
Mas hoje você está aí lúcido, sarado, curado, limpo, para a glória de Deus, e exala o perfume de Cristo. Mas Paulo aqui, ele abre o seu coração mais uma vez, dizendo que mesmo assim, diante desse exalar que eu entre vocês passei, esse conhecimento de Cristo, esse aroma de Cristo, ele diz aqui com muita sinceridade no capítulo 3, começamos outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Diante do meu testemunho, diante daquilo que eu apresento a vocês, eu preciso me auto-recomendar? De maneira nenhuma. Ou porventura necessitamos que, como alguns de cartas de recomendação para vós, ou carta de recomendação para vós, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós podemos observar que lá em Atos 18, quando Apolo chegou e foi recebido por Priscila e Áquila, ele trouxe uma carta de recomendação. E sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os judaizantes estavam introduzindo na vida dos irmãos. Vocês estão ouvindo a Paulo? Sim, estamos ouvindo a Paulo. E o que ele tem pregado? O Evangelho. Paulo tem pregado o Evangelho? Mas que Evangelho? Que Jesus Cristo veio, né? Quem se arrepender será salvo, Cristo crucificado. Mas só isso? É a mensagem do Evangelho. Então Paulo está devendo. Porque, além disso, temos que viver na guarda da lei. Além disso, nós temos que viver ainda nos rudimentos mosaicos. Então, Paulo tem carta de recomendação, meus irmãos? Introduzido essas dúvidas nos irmãos. Paulo não tem. Mas tem que ter carta de recomendação. Aliás, para nós recebermos um membro, ou batista, tem que receber uma carta de recomendação, não é verdade, irmãos? Isso faz parte da nossa eclesiologia. Quando não é de batista, é recebido por aclamação, é visto o testemunho do irmão e assim recebemos. Mas naquela época precisava de uma carta de recomendação do Sinédrio, carimbada, e Apolo tinha essa carta. Mas Paulo não tinha carta de recomendação, porque quem chamou ele foi Deus, Jesus Cristo. Mas eu pergunto para vocês, ele precisaria de carta de recomendação? Porque quem plantou a igreja foi Paulo. Ele ficou 1 ano e meio na igreja. Ele edificou os muros da igreja junto com os irmãos. Ele celebrou a ceia. Ele disse que ele mesmo é a carta viva. Eu preciso de recomendação. É como se nós precisássemos de recomendação do pastor Paulo, diante de 28 anos aqui servindo na igreja. Ele precisaria de carta de recomendação para nos servir? Não, o testemunho, a vida dele, já era prova do seu ministério. Então, Paulo, ele disse que eu sou a carta viva diante de vocês. Eu não preciso de recomendação humana. Vocês viram que em todo momento eu preguei com sinceridade, com todo o amor por vocês. Então, eu sou a carta viva. Ele diz aqui, preciso de recomendação para vós? Ou de vós? Ou se eu for em outro lugar, eu preciso pedir carta de recomendação para vocês? Mas ele diz aqui no verso 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne em coração. Nesse momento, diante de um abrir de coração, diante dele estar ali se defendendo, ele vem com a teologia bíblica, dizendo que ele não é como aqueles que vivem da lei, que foram escritas numa pedra, quando Moisés desceu do Sinai, mas ele foi escrita nos seus corações. Isso vai ficar mais claro quando diz aqui no verso 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo
pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu vi de um contexto que pegava esse versículo aqui, irmãos, tirava do seu contexto. A letra mata, o que vivifica é o Espírito. Não podemos estudar a palavra de Deus, importante é ter poder, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Já ouviu isso, irmã? Eu ouvi isso de monte. Mas isso é tirar um texto do seu contexto e gera um pretexto, que gera uma heresia, que gera um mau ensino. O texto é bem claro que está falando da letra da lei. Por quê? Porque a lei, por si só, ela não salva. A lei não traz nenhum benefício ao homem. Diz Paulo em Romanos capítulo 3, que a lei era usada de modo impróprio, ou seja, como um sistema de regras a fim de trazer retidão. Mas ela não traz retidão. A lei usada dessa maneira conduz à morte. Quer uma prova disso? Vai lá, marca aí a mãozinha e vai lá em Gálatas. Gálatas 3, verso 10 e 11. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pela lei ninguém se salva. O objetivo da lei no período mosaico era evidenciar o meu pecado e o seu pecado. É como uma placa de trânsito. Se você anda, é placa de 80 km por hora, se você anda a 60, a placa para você não te tem efeito algum. Mas se você passar, ela te avisa da tua infração. Você está infringindo uma lei. A lei só serve para evidenciar o nosso pecado. Mas Cristo vem para dar uma nova vida. Vem para que nós sejamos cumpridores da lei através da ação do Teu Espírito em nós. É por isso que ele diz aqui, no verso 6, do capítulo 3 de Coríntios, ao qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra lá da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tanto é, irmãos, que eu gostaria que você abrisse lá em Jeremias 31. Olha o que diz o texto em Jeremias 31, do 31 ao 34. Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu o haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no interior e escreverei no coração, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois eu lhes perdoarei a sua iniquidade e não lembrarei mais dos seus pecados. Esse é o novo pacto, escrito no coração, porque a letra escrita na pedra, ela mata, mas a lei que o Senhor, através do Espírito, aplicou em meu coração, ela traz vida, ela perdoa os pecados. E Paulo foi chamado, os outros, como ministros desse novo pacto. E é ridículo ver
mais uma vez, esses mercadejadores da palavra que trazem chofar, trazem a arca da aliança, e saem com um corpo de bombeiro andando com a arca na cidade, e, enfim, voltando às leis mosaicas. Essa lei não salva, ela mata. Mas a graça, o evangelho gera vida para os que são para a glória de Deus. Paulo, voltando ao capítulo 2, Paulo abusa das figuras, e aí vem, após exalar um perfume, agora Paulo quer refletir a glória de Deus. Assim como a gente passa o perfume, a gente se arruma, a gente quer estar bem visto, né? Quando a gente vai para uma entrevista, quando a gente vai bem para a igreja, a gente procura sempre se cuidar, porque a gente tem cuidado com nós mesmos. Da mesma forma que refletimos exalamos o perfume de Cristo, devemos também refletir a glória de Cristo em nossas vidas. E Paulo aqui, para finalizar, ele diz aqui, verso 7, ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. O que Paulo está fazendo a figura aqui? Quando Moisés trouxe as tábuas da lei, meus irmãos, a glória de Deus na face de Moisés era tão forte que os israelitas temiam olhar para ele. Temiam olhar para ele. E sabe o que ele tinha que fazer? Colocar um véu no rosto para ocultar a glória. Mas, na verdade, ele não estava fazendo isso para não ferir com o brilho os olhos do israelita. É que ele sabia que aquela glória era transitória, passageira, que tão logo ela ia se desvanecer e ele ia ficar normal. Então ele colocava o véu na frente para dar a entender que ele ainda estava brilhando, mas estava protegendo os irmãos. E isso gerou temor no coração dos israelitas, que até o dia de hoje, quando lê as sinagogas, né, segundo Paulo diz aqui, eles usam o véu para ler a Torá. Só que Paulo diz que os ministros do novo pacto não precisam mais de véu. Eles, com ousadia, eles resplandecem a glória de Cristo. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia para falar. A lei, ela cumpriu um propósito, ela foi transitória, cumpriu num período, é efêmero. Mas a graça, o ministério do Espírito, ele é permanente. A glória de Cristo não pode ser transitória na minha vida e na sua vida, ela tem que ser permanente. E sabe o que isso me remete, irmãos? Não está nem escrito aqui, veio agora aqui na minha mente. Nós vivemos uma oscilação. Uma hora estamos cheios da graça de Deus e frequentamos o culto e cantamos e vamos na IBD. Outra hora a gente está desvanecendo. A gente nem sabe se o irmão é membro da igreja ainda. A gente tem que ligar e com cuidado perguntar. E a gente às vezes tem a surpresa de que o irmão nem na fé mais está. Porque se desvaneceu. Mas aqueles que são chamados irresistivelmente, eles permanecem. Viu, jovens? Eles permanecem na fé.
Verso 13: não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que desvanecia. Mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que Cristo é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Mesmo que eles ali, vendo ali a glória de Moisés, essa glória sendo ocultada para que eles não fossem afligidos, o resultado disso foi que eles endureceram o seu coração. Mas quando Cristo tira o nosso véu da cegueira, nós não somos mais endurecidos, somos amolecidos. Porque o próprio Jeremias disse que colocarei um coração de carne e colocarei o meu espírito sobre vós. Aquele coração duro, porque a lei, você percebe aqui que a lei desvanecia, ela não gerava vida, ela deixava os corações mais duros. Você sabe da história de Israel, a dureza que foi esses homens, essas mulheres, esses irmãos israelitas durante todo o percurso do Antigo Testamento, dureza de coração. E Paulo diz em 1 Coríntios 10, não sejais como os nossos antepassados, no deserto. Então, Cristo é o único que pode tirar esse véu da cegueira da religião. Religião traz cegueira. Não adianta você ir numa ótica, não adianta você ir na Gil Lancaster, você tem que vir para Cristo, porque Cristo vem e tira essa cegueira. Ele tem um colírio divino que faz você enxergar a glória de Deus, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus, e Cristo vem e tira essa cegueira dos religiosos para que vejam a glória dele. Louvado seja Deus, que um dia você foi escolhido por Deus e Ele tirou o véu. E a sensação é muito gostosa, quando Ele tira o véu, meu irmão, você, meu Deus, onde eu estava? Você olha para o chão, aquele lamaçal, porque quando você está com o véu, você está na lama e não percebe, é como um porco, mas como uma varinha de condão, num porco ele percebe que aquilo ali não é bom. Assim Cristo vem com o seu Espírito, nos regenera, e a gente vive um novo pacto, uma nova vida. Não precisamos voltar aos rudimentos antigos, porque a vida em Cristo. E Paulo encerra aqui, dizendo, no verso 15, sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, lhe é tirado o véu. O véu só sai através de uma conversão verdadeira. Olha o que Paulo está falando, um israelita, um judeu, um homem, um fariseu, podia ser doutor em hebraico, se ele não se convertesse a Cristo, ele ia permanecer com o véu. Assim todo aquele que continua adorando outros ídolos, enquanto Cristo não tirar o véu, ele está ainda em trevas. É por isso que devemos orar, irmãos, apresentar os nossos familiares, porque somente uma conversão lhe dará essa liberdade. E é a liberdade que Paulo fala aqui. Pois todos, verso 18, pois todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória, na mesma imagem, como pelo
Espírito do Senhor. Paulo, ele conclui aqui nesse texto que a antiga aliança, ela tinha cheiro de morte e trazia cegueira. Mas o novo pacto, o caminhar com Cristo, exalava o aroma de Cristo e refletia a glória de Deus. E esta é a maior carta de recomendação que qualquer batista pode levar em sua vida, aonde quer que ele chegue, aonde um batista como você, meu irmão, chegar e trazer esse aroma de Cristo e essa glória de Cristo, você não precisa de carta de recomendação. As evidências falarão mais. É tão bonito quando você vê uma pessoa que traz esses atributos, que não precisa nem falar às vezes. Você percebe que bênção essa pessoa, que graça essa pessoa a falar, que sabedoria. Nossa, como Deus usa aquele irmão, aquela irmã. Porque você é uma carta viva nas mãos do Senhor. Curve sua cabeça nesse momento. Ó Deus e Pai, nós te adoramos neste momento, ó Deus. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe se caso, em nosso caminhar, ó Pai, não temos andado exalando o seu aroma e nem refletindo a tua glória. Que, ó Deus, possamos perceber, ó Deus, que isso é muito importante para que o Evangelho seja anunciado em tempo e fora de tempo. E que não sejamos nós, ó Pai, o impeditivo para que essa graça, essa glória, esse poder alcance outras vidas. Nós vimos aqui, ó Pai, que é só através da conversão que o véu é tirado dos olhos. Promova isso em nossos familiares, promova isso em nossos amigos, promova isso em nós, ó Pai, todos os dias, nos convertendo ao Senhor, andando em santidade para a glória do seu nome. Assim nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o irmão, que o irmão continue na graça do Senhor, na fé do Senhor. Amém. Eu convido o irmão Edmar para que tragam uma canção para a gente trazer nossos dízimos e ofertas nessa manhã. Amém. E assim logo estaremos encerrando este culto para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, nos rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande.
oremos ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer por essa oferta, os dízimos que são trazidos à sua casa. Que o Senhor, ó Pai, abençoe a vida dos irmãos que têm sido fiéis, ó Deus, nas contribuições e com alegria ofertam ao Senhor nessa manhã. Nós também estendemos a oração para que o Senhor possa também abrir portas para aqueles que estão em dificuldade, para que eles possam também, ó Deus, com alegria, em comunhão com a tua igreja, ofertar ao Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, para que essas ofertas, o dízimo, seja bem empregado na tua casa, seja para manutenção, seja para missões, seja para a proclamação do teu reino. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez? Vamos lá, eu gostei. Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu? O véu que separava Já não. separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar Fazer. e fazer teu nome grande e te dar louvor que é devido. Estamos nós. Eu acho que o vizinho não ouviu. Vamos lá de novo. O véu que separava. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apaga agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. É muito lindo, né, irmãos? Tão bom adorar o Senhor. Pastor Roberto, por favor. Encerre para nós, orando. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Irmãos, daqui a pouco o irmão Vanderlei vai estar começando então a escola bíblica dominical, será online ainda. Muito em breve estaremos voltando presencialmente, mas você que nos acompanha então pela internet tem a oportunidade de estar daqui a pouquinho participando da escola bíblica dominical. Mas à noite estaremos aqui reunidos para juntos louvarmos o nome do Senhor nosso Deus, agradecê-lo, dizer o quanto nós o amamos. Convide seus familiares, seus amigos, tragam as pessoas para que possam ouvir a mensagem de salvação, para que tenham seus olhos abertos, irmãos.
Vamos estar orando então neste momento e voltando então para os nossos lares. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela Sua palavra que tem nos ministrado, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo Seu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem levantado homens e mulheres, ó Pai, para estar, ó Deus, cuidando da Sua igreja, Pai. Permita, Senhor, que em nome de Jesus possamos sempre, ó Pai, ser direcionados pelo Seu Espírito Santo. Derrame em nós, ó Pai, as Suas bênçãos, ó Pai. Enche o nosso coração de paz, de alegria. Que possamos sempre descansar no Senhor. Continua, Senhor, abençoando a vida do irmão Luciano, ó Pai. Continua guardando a sua família, livrando-os de todo o mal, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja uma presença em nossas vidas, seja uma realidade para todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vão em paz até a noite, se Deus assim permitir. Deus abençoe.